Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 14 de janeiro de 2021, quinta-feira, 2021, dia 14 de janeiro, o dia que o Senhor preparou, concretizou, manifestou, já projetou, já planejou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Glória a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Em nome de Jesus. Então, que você tenha uma quinta-feira maravilhosa, tua casa, tua família, os teus queridos, e você vive exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque a vontade do Senhor, ela traz o equilíbrio, né? E o equilíbrio perfeito, o equilíbrio completo, em todas as facetas da vida, né? A Bíblia até fala dos céus no plural, ou seja, até o mundo espiritual e tudo. Quando você está debaixo da vontade do Senhor, essa vontade do Senhor, ela é tão suprema, ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, que o equilíbrio, né, a acomodação de todas as coisas começam a acontecer, e que essa verdade espiritual esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Glória a Deus. Bispo Antônio, paz do Senhor, Deus abençoe, fique na paz do Senhor, você, a tua casa, a tua família, todos em nome de Jesus. Minha tia Rosária também, minha tia Alzira, meus outros tios, né, que também são avós, né? Deus abençoe, genros, noras, netos, filhos, o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus, vamos dizer, os de perto e os de longe, né? O Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus, também sobre as nossas famílias que estão aqui, Magda, Josué, Joel, o Senhor abençoe a vocês, ministérios, igrejas. A glória, a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre cada um. Raquel, Kátia, Sônia, Valti, Sueli Felintro, Magda, o Senhor esteja sobre Amanda, João, Roseli, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, todos, a presença, o mover, a plenitude do Senhor, suas casas, suas famílias, aqueles a quem vocês estão representando todos os dias aqui, orando comigo, né, pelas nossas famílias, pelos nossos queridos. Eu, de maneira simbólica, né, imponho as mãos, oro por cada um, e que você faça exatamente a mesma coisa. Agora também temos os nossos pedidos, né, de janeiro, como eu tenho falado, o que significa planejar, colocar diante do Senhor. Não é apenas mudar de calendário, mas é se propor a estar aberto para o novo do Senhor, porque o vinho novo ele só pode ser derramado, ele só pode encontrar o odre novo. O odre velho não tem como comportar o vinho novo, né? Eu já expliquei isso para você. Odre é o couro do animal costurado, né? É claro, ele vazio, seco, né? E depois é costurado, aquilo é chamado odre. Só que quando você coloca o vinho novo no odre velho, o odre ele está tão velho, tão ressecado, que ele não expande mais, ao contrário do odre novo. Então o vinho novo, ele ainda carece de uma dilatação, né? Naturalmente falando, porque ele está ainda em estado de fermentação, né? Isso é natural. Então o odre novo, ele expande, ele tem uma elasticidade. O odre velho não, ele vai rasgar. Então é por isso que o Senhor Jesus fala que só se pode pôr vinho novo em odre novo. Então que você viva o novo do Senhor. Não é fácil, porque a gente tem que quebrar paradigmas, quebrar resistências que nós mesmos nos colocamos, até emocionalmente, espiritualmente, em tudo, viu? Em tudo, na saúde, na cultura, em tudo. A gente é assim, né? Daí nós sermos muito coerentes, termos bom senso, o que significa cultura, nova geração, e o que significa realmente coisas contrárias à vontade do Senhor. Então é um trabalho árduo, não é fácil. Bom, estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, e eu falei ontem para você que eu precisaria ler as duas passagens juntas, porque uma depende da outra, né? Não só de maneira histórica, porque Mateus coloca isso muito bem, mas principalmente de maneira temática, porque o que significa tudo isso, tá? Então eu vou colocar isso novamente, para que a gente possa pensar. Mateus
foi escrito possivelmente usando como base, possivelmente não, já é certo que usou como base os escritos de Marcos. Marcos, ele não escreveu por ele, porque Marcos não obstante ter a sua constituição apostólica, mas Marcos não foi o apóstolo, a primeira classe de apóstolos, né, que são os apóstolos fundamentalistas, ou aqueles que são chamados de coluna ou de estrutura da igreja, que são os apóstolos que foram discípulos de Jesus, né, incluindo Paulo, né? Então eram 11, Judas saiu, né? Não foi apóstolo, Judas só foi somente discípulo, né? E no lugar de Judas possivelmente tem entrado Paulo e não Matias, como os apóstolos queriam de maneira organizacional, mas não foi de maneira orgânica. De maneira orgânica foi Paulo, o 12º apóstolo. Bom, dito isso, Marcos escreveu o evangelho como se Marcos possivelmente é a base do evangelho de Mateus e de Lucas, porque Marcos ele era discípulo nesse momento de Pedro, e Pedro ditou, então assim, Pedro trouxe a base, né, histórica de todos os fatos que se manifestaram no tempo de Jesus. Então, se utilizando do livro de Marcos, Mateus e possivelmente Lucas, escreveram seus evangelhos. Só que dos três, João também, mas João é um outro, vamos chamar, uma outra perspectiva, né? Porque João não escreveu de maneira interessado na historicidade, né? Como Mateus, Marcos e Lucas. João escreve já no final da vida. Todos os livros já haviam sido escritos, inclusive o livro de Apocalipse, e João escreve possivelmente como sendo o último, cronologicamente falando, o último livro da Bíblia, o Evangelho de João. Ele escreve numa outra perspectiva, né? com outro foco. Mas pegando os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né? Estou falando mais desses evangelhos, Marcos escreveu ditado por Pedro. Quando Marcos escreve ditado por Pedro, Marcos escreve de uma maneira, alguns escritores falam assim, e até de maneira um tanto quanto irônica. Claro, porque o nosso Deus é um ser alegre, feliz e tem humor, né? E Marcos escreve de maneira um tanto quanto irônica algumas passagens. Quando a gente entrar no livro de Marcos, você vai perceber comigo esses detalhes. Então, Mateus escreve usando como base a historicidade ou a linha de raciocínio de Pedro, que ditou o Evangelho de Marcos. Mas Mateus, entre Lucas, Marcos, Mateus é o único que estava presente. Daí o livro de Mateus ser muito mais trabalhado nos detalhes. Por exemplo, essa passagem que eu vou ler da cura dos 2 endemoniados gadarenos. Você vai falar, por que um evangelho põe um endemoniado e o outro põe 2? Primeiro, Mateus era um contador. Lembram da história de Mateus? Que se chamava Levi, que era uma pessoa rejeitada pela sociedade, pela cultura, principalmente porque ele era de família sacerdotal, era rejeitado dos grupos, né, religiosos da época, saduceus, fariseus, essênios, herodianos, né? Ele era odiado porque ele se vendeu a coroa ao Império Romano porque era cobrador de impostos, né? E o cobrador de impostos era uma pessoa mal querida, rejeitada por tudo e por todos, principalmente pela religião. Mas Mateus, ele conhecia geograficamente cada detalhe, você percebe isso nos relatos de Mateus, como também ele era contador. Então, para um contador, uma pessoa é uma pessoa conta. Na cultura judaica, não. Homens, por exemplo, eram considerados homem a partir dos 30 anos. Antes dos 30 anos, era jovem. Ele não era considerado um homem maduro, formado. Daí, você perceber que Jesus começa o seu ministério aos 30 anos.
né? Por quê? Porque ele começa o ministério aos 30 anos? Exatamente porque aos 30 anos era como se ele tivesse a prerrogativa de maduro, de homem, desculpe o termo, de homem de verdade. Por quê? Porque ele estava na sua condição madura, adulta, tá? Então por que Mateus fala de genezarenos, enquanto os outros falam de um genezareno ou um gadareno, que é praticamente a mesma coisa, a mesma região? Por quê? Porque Mateus ele é contador, ele é meticuloso, ele é contábil, né? Então, para ele, se tiver 25 anos, se tiver 20, 18, 35, 80, é homem do mesmo jeito, né? Porque ele tem uma lógica muito mais social, né? De narrativa, enquanto os outros têm uma lógica um tanto quanto mais cultural, tradicional, entendeu? Então Mateus fala de dois genezarenos. Por quê? Ou gadarenos. Por quê? Porque possivelmente um já estava na sua fase completa, adulta, ou acima dessa fase, acima de 30 anos, enquanto possivelmente o outro não tinha 30 anos ainda. Entendeu? É fácil. É fácil de entender. Porque quando você vai para um cinema, para um teatro, que tem lá a idade, né? Até 12 anos é considerado criança, em outro, sei lá, em outro evento, até 10 anos. E antigamente, eu não sei se ainda é hoje assim, faz tanto tempo que as minhas filhas já passaram dos 10 anos, que eu não lembro, mas possivelmente tinha aquela coisa, olha só, passa debaixo da catraca quem tem menor de 5 anos, não era assim? Então você tem essas vamos dizer assim, esses cortes, né, sociais. Então, por isso que Mateus fala de dois gadarenos, enquanto os outros falam de um gadareno, tá? Então vamos lá a passagem. Mateus capítulo 8, eu vou ler as duas passagens juntas, as duas histórias juntas, exatamente para a gente dar continuidade àquilo que eu comecei a falar hoje. Diz assim Mateus capítulo 8, versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. A gente já passou por essa passagem. Eu queria que você lembrasse do versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Ou seja, havia um projeto, havia um plano, havia uma lógica estabelecida, passar para outra margem. Qual é essa outra margem? Qual é a região? É a região onde hoje se entende como Jordânia, né? Mas naquela época se chamava Genezaré, ou região de Gadara, ou Genezarenos, né? Região de Genezaré. Era toda uma região, era todo um contexto, né? De uma região muito estratégica geograficamente, uma região que era muito e que foi muito conquistada porque era uma região estratégica para os projetos, os objetivos bélicos dos assírios, dos egípcios, do Império de Lídia, né? Dos babilônicos, dos caldeus, né? Dos medo-persas. Então sempre foi uma região muito desejada pelos opositores. E aquele povo ficou assim meio como que sem identidade. Aquele povo daquela região ficou muito venal, muito vendável aos outros povos, exatamente pela sua localização geográfica, até mais do que o próprio Israel. Israel também era uma região geográfica desejada pelos conquistadores, né? Porque é uma passagem, é uma região limítrofe
entre três continentes, né, que hoje são os três continentes, o continente africano, né, o continente europeu e o continente asiático. Então, mas só que, vamos dizer assim, em termos de planície, de condição de tropa, de exército, a região da Jordânia é uma região muito mais acessível do que a região de Israel, exatamente por causa disso. A depressão geográfica, né? As colinas e tudo, planaltos e planícies, são muito mais, vamos chamar assim, muito mais retilíneas do que era, ou do que é até os dias de hoje, do que é a região de Israel, porque é muito cheia de colina, muito cheia de acidentes geográficos, e que a Jordânia não tem tanto assim. Entendeu? Então, você está falando de uma região muito sofrida por causa disso. Tá? Então vamos lá. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora nós vamos para a inclusão dessa outra passagem. Versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Só até aqui por enquanto. Então nós entendemos de que Jesus estava num plano para passar por outro lado da margem. Qual era o objetivo? Era sair dos limites de Israel e ir para um outro lugar. Qual a razão? Possivelmente havia não apenas o desejo de pregar o evangelho de Jesus a todas as nações, e Jesus estava deixando isso muito bem claro, por causa do exemplo que acontece com o centurião e o servo do centurião, o escravo do centurião, quando Jesus atende ao pedido, ao clamor do centurião e ministra cura sobre o escravo do centurião, que o evangelho de Jesus estava chegando a todos. Primeiro, claro, ao povo judeu, mas isso não significa que houvesse assim uma discriminação de raça. O evangelho deveria chegar a todos. Isso, mas também, saindo dos limites de Israel, Jesus poderia descansar. Você percebe alguns relatos mais tarde que Jesus, de quando em quando, ele procurava um descanso, porque por causa da fama, por causa das notícias correndo, a boca pequena, cada um falando para o outro e tal, Jesus não estava mais conseguindo ficar sozinho. E você percebe que o ministério de Jesus, pessoalmente falando, está baseado na oração. E Jesus gastava bastante tempo em oração. Mas ele estava encontrando uma certa dificuldade, porque por onde ele ia, as pessoas, iam atrás dele, não deixavam descansando. Então possivelmente Jesus estava com esse plano, mas o plano era chegar para o outro lado da margem. Bom,
Quando ele despede finalmente a multidão e entra no barco que os discípulos já estão esperando, já prepararam o barco, já prepararam a bagagem, tudo, para ir para o outro lado, eles estão no meio do mar da Galileia e aí vem os ventos, as ondas e tudo aquilo, a tempestade, tudo aquilo. Quando eu falei para você que ele repreende a timidez dos discípulos, não é porque a autoridade, se é que também existe, mas a autoridade do homem está tão assim que ele pode repreender tempestade, vento, chuva. Claro, o Senhor nos convocou e nos formou para sermos mordomos da sua criação. Mas isso não significa que nós, como dizem alguns, ou como pregam alguns, nós temos pouca fé porque não repreendemos chuva. Não é isso. E às vezes o pregador fica tão exaltado que ele coloca em xeque a fé dos seus ouvintes por causa disso. E isso não é um diapasão. E isso não é uma régua de referência ou de critério. Por quê? Porque o repreender aqui é porque existe uma manifestação espiritual. E qual é essa manifestação? É de obstruir, de interromper o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Chegar do outro lado. Então havia um projeto, havia uma vontade de Deus que precisaria ser cumprida. E Jesus está ali para fazer exatamente a vontade de Deus. Aliás, durante todo o seu ministério. Ele fala que a vontade não é dele, é de Deus, não é assim que ele ora no Getsemane? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu, na verdade, não quero beber desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Daí eu ensinar a razão da oração. O que é oração? Até eu escrevi, né? Você procura lá. Aliás, entre no meu canal lá no YouTube, se inscreva, lá tá. Eu estou dividindo tudo em bloco. Agora estou aprendendo, descobri que existe playlist. E agora eu estou colocando tudo em bloco, tudo. Então você tem lá, né? Quando eu oro, ou quando oramos, né, em relação à oração, sou eu que me converto a Deus ou Deus que se converte a mim? Né? Sou eu que me converto à vontade de Deus ou é Deus que se converte à minha vontade? Como que eu preciso pensar a oração? Né? E ali eu estou falando tudo. Então, é claro que havia a vontade de Deus que é suprema. Qual é? É chegar do outro lado. Dito isso, todo e qualquer impedimento e obstrução é uma guerra espiritual. Daí existir a batalha espiritual, a guerra espiritual. Por quê? Porque o diabo e os seus comandados sempre trabalharão contrariamente à vontade de Deus. Lógico, porque senão não seria chamado de inimigo. Mas por quê? Porque a vontade de Deus ela pode ser ofuscada? Ela pode ser atrapalhada? Não. Desde que o outro lado tenha consciência disso. Quem é o outro lado? Nós. Lembre-se que a nossa vida aqui é um milagre diário. Você está vivo hoje? Você é um milagre de Deus. Se você for de Deus, se você pertencer à obra de Deus, ao reino dos céus, a tua vida é um milagre. Todos os dias a tua vida é um milagre. Agradeço, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me permitiu estar vivo. Certo? Então, se a nossa vida é milagre, tudo que é feito na região, né, terrena é milagre para nós que pertencemos ao reino dos céus. Por quê? Tudo é milagre porque é tudo feito a quatro mãos. Deus poderia fazer sozinho? Poderia, mas Ele não quer se permitir fazer sozinho. Ele quer fazer a quatro mãos, de um lado divino, do outro lado humano. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver e comungarmos de uma comunhão perfeita em Jesus Cristo, tal qual a oração sacerdotal de João. Que eles sejam um comigo como eu sou um contigo, e que nós sejamos um com eles. É assim. Esse é o trabalho da Trindade. É provocar a consciência em nós de que nós precisamos andar em comunhão. Então, dito isso, quando Jesus fala, vamos passar para o outro lado, havia um projeto.
Essa região espiritual não queria permitir. Daí os ventos, a tempestade, e Jesus repreender ventos e tempestades, e daí Jesus falar que os seus discípulos eram tímidos. Por quê? Porque havia uma guerra espiritual querendo impedir. Porque do outro lado haviam 2 gadarenos endemoniados, e a Bíblia fala nos outros evangelhos que eram extremamente endemoniados, tanto é que eles viviam nas sepulturas, nos sepulcros, acorrentados, e roupa não podiam vestir, não queriam roupa, e eles eram violentos. Agora nós vamos ao término dessa visão espiritual. Quando Jesus chega do outro lado, Jesus já repreendeu, a gente já falou sobre a tempestade, ele repreende a tempestade, chegam do outro lado, e quando aqueles homens se aproximam, aqueles homens falam, não os homens, mas os demônios através dos homens, falam, olha, não é teu tempo ainda, por que você está aqui nos atazanando, ou nos atrapalhando? Aí eles já sugerem, manda-nos para aquela manada de porcos, permite-nos que nós possamos ir. Olha a autoridade de Jesus, olha a autoridade da igreja, olha a autoridade de um homem de Deus. Lembre-se, Jesus não está aqui como Deus, mas Jesus está no seu ministério humano. Permite-nos, aí Jesus fala, eu estou permitindo, pode ir. E aí eles entram na manada de porcos, né? Mais de 1000 porcos, e aí esses porcos se precipitam no abismo e morrem. Qual era a estratégia do diabo? Era matar esses 2 homens. Era fazer com que esses 2 homens se suicidassem, porque eles estavam, com certeza, no extremo do sofrimento, do flagelo espiritual, emocional, material e social. Por quê? Lembra que eu falei para você que essa região foi muito assolada por séculos, e principalmente antes da época de Jesus, muitas vezes? Então era um povo que não tinha identidade, era um povo que estava numa dificuldade possivelmente financeira muito grande, material, e era um povo que lhe faltava, era um povo fraco, lhe faltava aquela consistência que, entre aspas, existia do outro lado de Israel. Por quê? Porque Israel tinha um Deus forte. Por mais que o povo sofresse, ainda tinha a quem recorrer. E os gadarenos nem sempre, não tinha essa lógica tão forte neles. Então é óbvio que esses homens estavam ali por exatamente estarem vendidos a toda uma situação. E socialmente, por quê? Porque as suas famílias possivelmente os haviam rejeitado por causa da pobreza, da miséria, da necessidade. Então a gente tem que pensar do lado dos homens também. O que estava acontecendo, qual era o pano histórico daquela região? Era muito difícil. E quando Jesus aporta com seus discípulos ali, ele liberta aqueles homens. Nos outros evangelhos diz o quê? Que aqueles homens querem seguir Jesus, mas Jesus não permite. Jesus fala, não, vão às cidades aqui circunvizinhas e contem o que aconteceu com vocês. E a Bíblia diz que esse homem ou esses homens saem pregando a 10 cidades. E veja só o que acontece em Mateus. Você leu aqui comigo, né? Vamos acompanhar aqui os acontecimentos. A Bíblia diz aqui que Jesus foi expulso. Por quê? Porque era um povo tão, aos olhos humanos daquela época, daquela cultura, tão amaldiçoado, tão maldito, que era um povo que cuidava de porcos. E os porqueiros foram contar para a circunvizinhança o que havia acontecido com eles e com aquele rebanho de porcos. Imediatamente, os principais das cidades foram até lá e expulsaram Jesus e os discípulos. Que é isso? Vão embora. Nós já somos malditos. Nós já somos amaldiçoados. Estamos numa situação material assim, extrema. E aquilo que ainda a gente tem, você vai mandar morrer, matar todo mundo aqui, todos os porcos, a gente vai morrer de fome.
Diz a palavra do Senhor em um outro evangelho que Jesus quase foi apedrejado ou quase foi lançado no abismo, naquela precipitação geográfica. Se não fosse ele e o seu vigor, ele teria morrido também ali. Claro, aos olhos humanos, né? Então, havia toda uma situação. Bom, esses homens são libertos, esses homens vão de cidade em cidade, os outros evangelhos estão contando toda a história, não dá tempo para eu falar hoje, mas a gente vai continuar depois. E aí você vai perceber o quê? Mateus capítulo 14, versículo 34. Mateus 14, 34. Por que eu estou pulando? Só para terminar essa linha de raciocínio. Versículo 34 diz assim: então, estando já no outro lado, quer dizer, Jesus vai, volta, cumpre com seu ministério em outras regiões, depois ele volta para Gadara, ou aqui está escrito Genezaré, ele volta para a região, veja só. Então, estando lá no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, reconhecendo os homens daquela terra. Por que reconheceram? Por causa do evento anterior, quando Jesus, foi expulso, foi mandado embora com seus discípulos por causa dos porcos que morreram ali, se precipitaram no abismo. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que a tocaram ficaram sãos. Gente, que mudança! Por quê? Porque exatamente esses homens gadarenos que foram, libertos do endemoniamento, numa nova etapa, esses homens vão e pregam o evangelho, falam de Jesus Cristo por 10 cidades, daí num momento chamar Genezaré, no outro Gadara, porque é a região. É como falar assim aqui, região metropolitana de São Paulo. É São Paulo? Não, é região metropolitana de São Paulo. Por quê? São cidades circunvizinhas à cidade de São Paulo, onde o núcleo é São Paulo. E essas cidades circunvizinhas, entre aspas, a gente pode chamar de bairro, Mas na verdade são cidades. Olha, São Caetano, Carapicuíba, Osasco, São Bernardo, Santo André, não é assim? E a gente fala região metropolitana de São Paulo. Então essa região tem várias cidadezinhas, menores, mas que no seu... na sua completude, fazem uma região grande, Exatamente aqui. Então, quando eles voltam, aqui está escrito Genezaré e não mais Gadara, mas é a mesma região, entendeu? Então, quando Jesus volta, ele encontra um outro ambiente. Qual é o ambiente? Aí agora, voltando àquilo que eu comecei no início, o ambiente da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos conheçam Jesus Cristo. E aqueles homens que, se não fosse o plano de intervenção de Deus, aqueles homens teriam sido encontrados mortos, conforme o plano do diabo, mas no plano de Deus, aqueles homens fizeram e cumpriram com a vontade de Deus. Qual foi? Falar que Jesus os havia liberto. E quando Jesus chega, o outro evangelho diz assim, só para a gente completar. O outro evangelho diz assim, quando aqueles homens viram que Jesus havia portado lá no outro lado da margem, eles falaram para Jesus, fica aqui, não saia daí. E a Bíblia fala que eles foram por toda a circunvizinhança e buscaram todos, no plural e na amplitude, todos os enfermos. E eles enfileiraram os enfermos em corredores e pediram para Jesus passar pelos corredores, serpenteando os corredores, para que ao menos os enfermos tocassem na estola de Jesus e fossem curados e libertos. Então Jesus pacientemente espera eles se organizarem, e olha que eram 10 cidades, aquela região
era chamado pelo governo romano de Decápolis. Então veja só, em 10 cidades, imagina o movimento das pessoas, um buscando o outro, carregando, puxando em maca, puxando em rede, colocando um no cangote do outro, e aquela confusão, claro, organizando tudo. E Jesus pacientemente esperou. Eu tenho para mim que por horas ali ele para o seu ministério, ele para tudo que ele está fazendo, ele puxa o freio de mão, porque aqueles ex-endemoniados estavam ali como missionários, apostolicamente enviados para pregarem: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. E eles cumpriram ipsis literis a ordem do Senhor. E aí, toda aquela região foi alterada, e toda aquela região foi impregnada do poder e do mover de salvação em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Entenderam? Então havia todo um plano. Lembram que quando eu falei para você que o Senhor Deus, ele pontua hiatos durante toda a história da humanidade para manifestar-se na plenitude da Trindade, exatamente para marcar aquele momento, aquela geração, ainda que aquela geração, humanamente falando, não reconheça, mas o Senhor marcou Noé, Moisés, Josué, Elias, Davi. O Senhor marcou, foi marcando momentos históricos. Neemias foi marcando momentos históricos muito, mas muito sublinhados pelo Senhor, exatamente para trazer essa plenitude, essa manifestação da vontade de Deus, falando o seguinte: eu estou no controle da história. Eu detenho todo domínio sobre todas as coisas. Ainda que essa geração ou as anteriores estão achando que o mundo está correndo assim de maneira, sem, a deriva? Não, não existe a deriva. Existe um Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. E nem um fio de cabelo, nem uma folha da árvore cai se assim o Senhor não lhe permitir. É isso que está escrito na palavra. E esse momento histórico, agora voltando ao nosso estudo de Mateus capítulo 8, é para os discípulos maravilhosamente expressado, desenhado, planejado, estrategicamente, para que os residentes, fazendo as suas visitas, junto com o mentor, com o diretor da cadeira, Jesus Cristo, médico dos médicos, fazendo essa visitação, estudo de campo, sobre uma constituição que o Senhor havia ordenado em Mateus 5, 6 e 7, que é no Sermão da Montanha, a constituição, a carta magna, das regiões celestiais, onde tudo está ali, sublinhado, ensinado, ministrado, pedagogicamente colocado ali, para que todos pudessem viver a flor da pele, o reino dos céus se manifestando sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Então isso é maravilhoso, isso é especial. Vamos orar e amanhã a gente conversa mais. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Ela é o mundo inteiro, ela é o universo inteiro, sendo pontuado, ensinado, ministrado. Deus é maravilhoso, a Ele toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Vamos orar, consagrar os nossos pedidos de oração. Estamos orando por todos vocês. Eu tenho orado, a presença, a plenitude, o poder de Deus se derramando sobre cada um de nós em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Eva, Cida, Deus abençoe. Ronaldo, Fábio, o Senhor esteja sobre a vida de vocês, a casa de vocês. A Magda, oi Magda, Deus abençoe vocês. Valtir, Sueli Felintro, o Senhor abençoe seu João. Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, meu pai, minha mãe, meus tios, minhas tias, o Senhor abençoe. Vamos orar, também estamos orando por aqueles que estão acometidos, dessa enfermidade, da pandemia. Na pessoa deles, eu quero orar pelo Daniel, meu primo, que está
está no hospital, né, se recuperando da pandemia, e tantos outros. Estamos orando, clamando, em nome de Jesus, vamos colocar diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Como é bom, Senhor, lermos a palavra, estarmos contextualizando, sabendo, entendendo, ó Deus, os padrões divinos, espirituais, os paradigmas do Deus vivo, do Deus eterno, a sua vontade, a sua perfeita vontade, e que nós estamos inseridos nessa vontade, nesse plano divino de milagre, de mover de Deus. Por isso a Ti toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos queridos que estão aqui, seus familiares, seus amados, cada lar aos quais eles representam, cada família, em nome de Jesus, a família de cada um deles. Visita-nos nos nossos ossos, coluna, ciático, no sangue, nas veias, nas artérias, no coração. Deus, visita-nos nos órgãos, nos olhos, nos ouvidos. Toca nossas taxas. Derrama-te, ó Deus, com a tua cura, com a tua saúde, com o teu equilíbrio, para que realmente nós possamos realizar a tua vontade, para que nós possamos incorporar esse mover da tua glória, esse mover dos teus planos, teus projetos eternos, onde nós somos instrumentos teus e desejamos ser instrumentos teus e queremos ser usados como ferramentas do reino dos céus aqui na terra. Por isso, ó Deus, cura-nos, restaura-nos, visita-nos, traz à existência, ó Deus, saúde, cura, visitação, ressurreição, reconstrução, renovo, restituição, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre aqueles que estão passando por esse momento crítico da pandemia. Visita os teus servos, nossos familiares, cura, restaura, renova, ressuscita. Visita os seus organismos, ó Deus, tudo aquilo que é necessário, a comorbidade, seja colocado diante do teu altar, e ao mesmo tempo o Senhor cure, visite, restaure, renove. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, te clamamos pelo nosso país. Ah, Deus de maravilhas, o nosso povo está padecendo. Quantos enlutados, quantas famílias agora, Senhor, estão desesperadas por essa tragédia. Deus de maravilhas, vem com a tua misericórdia, com o teu perdão, sara a nossa terra, restaura o nosso povo, restitui, liberta. Deus de maravilhas, nós te pedimos perdão pelo nosso pecado, pela nossa transgressão, pela nossa iniquidade, pelo sangue do inocente que está derramado nessa terra. E que o Senhor possa nos libertar, nos curar, nos restaurar, nos restituir. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. E que a tua graça, a tua plenitude se derrame abundantemente sobre cada um de nós. E nós tenhamos essa quinta-feira maravilhosa que o Senhor nos deu. Uma quinta-feira de milagres, uma quinta-feira de trabalho, uma quinta-feira de conquistas, realizações. E nós te louvaremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Por quê? Porque ninguém pode te separar do amor de Deus. Nada, nem passado, nem futuro, nem presente, nem demônios, nem anjos, nem morte, nem vida, nada pode mais te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o autor e consumador da tua fé. Um beijo para você, quinta-feira maravilhosa, até amanhã com mais Bíblia, mais oração, mais aprendizado, né? Mais pontuação do que significa a palavra de Deus para nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Um beijo para você, uma quinta-feira maravilhosa, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau, um beijo.